Salve, salve, gente linda. Eu, Andréa de Martinez, aqui do Astrofems, venho trazer aqui uma reflexão sobre a lua cheia de Virgem. Essa que é uma lua bastante importante em tempos como os de hoje. Principalmente quando nos vemos em correntezas, né, sendo atravessadas por tudo que vai além de nós, onde não temos um mínimo poder e que nos basta simplesmente ter compaixão, empatia, um lugar em que muitas vezes nos vemos, né, sendo levadas por essas correntes. E eu vou mostrar no mapa, porque talvez fique muito mais fácil para a gente acompanhar aqui. É importante, primeiramente, para quem chega pela primeira vez, saber que o aspecto de lua cheia configura quando Sol e Lua se encontram numa posição em mesmo grau, né, em signos opostos. Aqui, a Lua em si, simbolicamente, e aqui, obviamente, também falando astronomicamente, a Lua em si não tem luz, né? Não tem luz própria. Então, ela recebe os fluxos solares do Sol. Quando a gente fala de lua cheia, não é que a lua está se acendendo em Virgem, mas a consciência de Peixes, enquanto o Sol transita aqui, a partir da Terra, chega e recai as informações piscianas sobre filtros virginianos. Esses que, obviamente, vão nos ajudar aqui a encontrar uma melhor solução, a olhar as miudezas, ao cuidado, à integração, à elaboração, aos pequenos movimentos diários. Aqui é como se a gente pudesse ritualizar a vida, onde a gente pudesse enxergar as coisas em suas miudezas, sabe? Tudo que nos toca e que nos atravessa. É um lugar de poder organizar, quem sabe, um sonho, né? E colocar as coisas em seu lugar. Da mesma forma, tudo que nos atravessa e que a gente se sente submersa pelas coisas que tocam, né, da vida, a gente aqui consegue olhar com mais exatidão, né, com mais cuidado, porque a Lua em Virgem traz essas perspectivas mais em loco, né? Mais num foco que muitas vezes nos faz enxergar pelo em ovo, mas, de certa forma, aqui é super utilitário, né? Então, a Lua em Virgem tem o quê de nos ajudar a colocar as coisas em seus lugares. Detox, limpezas, colocar o que já não serve mais, que de alguma forma está excessivo, né? Principalmente porque a gente tem aqui aspectos ao longo dos dias que vem se desenhando até formar a lua cheia, que é uma oposição com Júpiter, né? Então, assim, em Netuno, numa oposição, também traz uma dilatação, né? Então, é como se tudo ganhasse uma proporção muito maior, né, do que a gente está acostumado. Então, é importante que a gente aqui estabeleça, né, um ritual diário de trazer uma consciência corporal, uma consciência aterrada, de ver a realidade como ela é, porque, afinal de contas, a Lua em Virgem, ela olha a vida através da realidade, é um signo de terra, né? Então, não adianta a gente só ficar no sonho, na imaginação, numa miragem do que pode ser, né, intuindo apenas, mas trazer isso e aterrar e colocar na prática, para, quem sabe, promover uma melhoria, né? Porque Virgem tem essa qualidade, né? Então, aqui tem uma natureza mutável, né? Então, é como se a gente já pudesse sempre estar disposta em Virgem a melhorar. E ao invés de ficar fixada em detalhes, fixada no defeito, a gente pudesse olhar isso com cuidado, com atenção, e pudesse se dedicar, assim como a gente se dedica a pequenas tarefas diárias, né? Então, onde eu posso expandir esse meu posicionamento perante a vida, né?
Uma das, então, das características da lua cheia é esse transbordamento, né? Esse lugar onde as coisas ganham uma nitidez maior, mas também é importante a gente saber que Netuno, que é o regente de peixes, assim como Júpiter, antes do seu, né, descobrimento, o que a gente tem é essa fé, esse lugar onde as coisas geralmente entram num estado de confiança em que a gente se cega e não consegue encontrar as miudezas. Dentro de uma oposição, é importante que a gente não se iluda, né? E que sim, se tenha referências palpáveis e integre com esse estado de imaginação, de fé, esse lugar que é extremamente criativo, por sinal, né? Porque é como se a gente pudesse canalizar algumas informações. Obviamente que não só Netuno aqui nos leva, né, para estados de entrega, de deixar o que já está muito, né, ali defasado, que isso possa ser levado, né? Então, obviamente que quando a gente fala de Netuno, é um lugar em que se busca a entrega. Então, uma das coisas que eu chamo aqui para essa lua cheia é o que você tem para entregar e como você pode transformar isso, mesmo porque a gente tem aspectos, né, de um trígono muito bonito de Plutão com a Lua, né, e esse Plutão com a cabeça do dragão, né, que fala justamente desse eixo de eclipses que marca aí 2022, um lugar onde vem nos chamando, né, para o desapego e a nova forma de semear a vida, de interagir com a vida, de os nossos valores humanos, né? Mas esse Plutão, ele traz aqui uma condição de reverter, de virar, de mostrar as coisas que muitas vezes estão ali, tão deficientes, e que a gente acaba se apegando ou se iludindo, e só que aqui é como se ele trouxesse uma força, né, emocional para a gente, uma resiliência, uma capacidade emocional de lidar com os desafios, né? Inclusive de desapegar, de curar, de deixar coisas, né, que estão ali intoxicando a nossa vida, as coisas que nos prendem às vezes as miudezas, que nos impede de evoluir. Esse Plutão aqui nos ajuda, né, a enxergar com exatidão, nos ajuda a ser, inclusive, mais assertivo, mais pontual, né? Então, esse Plutão tem aqui uma força incrível nessa lua cheia e é um participante de primeira classe aqui, porque ele, de certa forma, revela os potenciais, sabe? Ele faz do limão uma limonada, ele faz com que, com aquele... Se imagina que Virgem é uma tecelã e que ela está ali tecendo uma tapeçaria e, de repente, um fio, uma meada acaba e ela percebe que tem algumas sobras e é como se ela pudesse pegar e ter grandes ideias, se inspirar e juntar essas meadas e formar um novo padrão dentro da sua tapeçaria. É como se ela pudesse reverter aquela falta e pudesse transformar uma condição, inclusive aqui emocional. Mas é importante a gente falar da Lua, né? A Lua toca o povo, né? Quando a gente fala numa escala social, a gente fala das nossas mulheres, a gente fala dos vínculos, a gente fala do que, né, do que é íntimo, do que é matricial na nossa vida, nos nossos hábitos. Então, é muito importante que a gente olhe e honre, né, para curar, né, esse lugar, né? Uma lua cheia que nos ajuda muito a curar e encontrar novas perspectivas, né, para tudo que vem nos atravessando com esse ciclo em peixe. Sobretudo nesses períodos em que a Lua transitou por Leão, né, antes de chegar na Lua cheia, e que foram, né, aspectos muito tensos, né, com Plutão, com Marte, com Vênus, com Saturno, e assim vai, que são muito
dilatadores, muito expansivos por conta de Júpiter, mas também revelando, mostrando, não negociando, colocando ali desafios, impondo, né, situações que nos deixaram quase que em carne viva, né? Porém, aqui essa lua cheia chega com o bálsamo de Plutão, mostrando a medicina, né? Mostrando um lugar em que a gente pode enxergar as coisas a partir, né, de um outro ponto de vista, numa outra perspectiva. Principalmente porque aqui a gente tem o Plutão também olhando para essa cabeça do dragão, nos pedindo, né? Olha para essa nova circunstância, materializa, realiza. A gente está falando de planetas que estão em signos de terra, né? Então, é um grande trígono, né, de terra que se desenha, promovendo que o que, de certa forma, nos faz entrar num estado de fuga de uma realidade e quase que, isto não é comigo, isso não me pertence. Não, ele coloca a gente dentro de uma realidade, dentro de uma mesma, né, corrente, ou seja, a gente já sabe que, e aprendeu, assim, imagino, que um espirro na China tem um impacto, né, com o vírus e que isso chega como uma escala, né, como efeito dominó aqui para nós no Ocidente, no Hemisfério Sul, e da mesma forma, né, o que impacta hoje né, em guerras que estão acontecendo na Terra entre os homens, né, entre a humanidade, também vem e impacta todos nós, porque a gente já começa a perceber que o petróleo, que a economia, tudo isso já começa a ganhar uma mobilidade e nos desafia. Assim, salvo as nossas guerras internas, né? Isso, para mim, é um dos grandes chamados dessa lua cheia. É um lugar em que, onde é que eu vejo as coisas no macro e como isso me ajuda a olhar o meu micro, né? Como eu vejo que existe tudo isso na vida e essas brigas e, enfim, essa violência e como eu estou lidando, né? Essa lua em Virgem me traz esses filtros, essas ferramentas para poder olhar com cuidado, com atenção, com um estado de presença para esses momentos em que eu me deixo perder, sabe? Eu me deixo levar. E onde eu também estou misturada, eu também faço parte. Assim é peixes, somos o todo, é o conceito da unidade. Então, para que essa unidade chegue a um estado saudável, é preciso que a gente calce, né, coloque ali um par de óculos, né, de grau para enxergar onde em mim ainda me falta curar, onde eu me vejo, né, ou não me vejo por negação, né, prefiro fugir, né, e não olhar para determinadas coisas. Enfim, aqui essa lua cheia tem, né, um monte para gente. Salvo aqui também outros aspectos que eu acredito que são importantes, né, a gente trazer, como a tensão que já veio se desenhando ao longo do percurso, enquanto a Lua ia se enchendo, a quadratura de Marte e Vênus com Urano. Querendo ou não, os amantes do zodíaco, né, Marte e Vênus, juntos em Aquário, vêm aí acionando uma quadratura, né, um lugar em que Saturno passou por aí. Né? E a gente passou um ano inteiro, 2021 foi inteiro pautado nessa quadratura. Ou seja, só que agora é como se houvesse um questionamento, onde a gente fosse desafiados, né? Para onde vamos, o que vamos fazer, o que você deseja, enfim, aqui é num estado do novo, como eu vou fazer isso? Né? De alguma forma, existe um ponto a ser flechado, né? Afinal de contas, Marte e Vênus trazem aqui para nós, na mitologia grega, o Cupido, né? Aquele que flecha e que, de alguma forma, atrai para a gente, né? Traz o amor. E onde é
que em vez de bombas, né, que matam, assim, todos nós possamos trazer bombas de amor, né, um lugar de uma perspectiva, de algo novo, de um lugar de consciência coletiva, porque isso também retrata a consciência pisciana. A gente está falando de uma porção de planetas que estão todos dentro de signos, né, que falam numa perspectiva social, ou seja, isso já vem vindo numa levante, assim, algumas lunações, a gente vem recebendo isso, e um chamado, né, de, olha, aqui você não está só, né, aqui você faz parte. Então, onde é que eu me vejo apegada? Onde eu me vejo ainda cristalizada, inflexível? Onde eu ainda me sinto tão diferenciada de um coletivo que eu não faço parte, né? Será? Será? Porque essa lua cheia e esse Netuno na oposição com a Lua, e enfim, e depois a conjunção que vai acontecer, né, no dia, se não me engano, no dia 8 de abril, de Júpiter e Netuno, que inclusive eu tenho, né, um vídeo dedicado né, a esse encontro, né, essa conjunção, digamos, para onde é que a gente vai olhar? Quais são as miragens, né, que vão se dar? Qual é o milagre, então? Qual é o despertar, então? Será que a gente vai precisar chegar a uma máxima, né, a uma condição, né, de entrega máxima, como, por exemplo, entrar em contato com a possibilidade de uma guerra, né? Será que eu preciso chegar aí a esse extremo para me dar conta de que qualquer atitude que possa ser tomada por governantes de uma maneira, né, descabida, isso tem um impacto sobre mim, sobre a minha vida, sobre tudo que me cerca, tudo que de alguma forma me orbita e como eu vivo na Terra, né? Então, aqui há um chamado muito maior, né, de além do que como eu estou, como estamos, né? É importante a gente se assegurar aqui com, né, com força a esse trígono de terra, sabe? A esse lugar que nos ajuda a transformar, a olhar novas formas de como a gente se alimenta, aqui a gente olhar enquanto valor humano, sabe? Os valores humanos, de alguma forma, estão sendo convocados para serem transformados. Da mesma forma, não dá para a gente chegar no novo. Então, a quadratura de Saturno e Urano, que tanto eu trouxe, era exatamente isso. Não adianta a gente chegar no novo das velhas formas, né? Fazendo as mesmas coisas. É preciso sair de uma zona de conforto. E esse trígono nos ajuda a sair de uma zona de conforto, a encontrar soluções, saídas, né? A olhar a vida por uma ótica mais profunda e ver que sim, eu faço parte, né? E olhar dentro do que me cerca e dentro do que eu toco, qual é o meu impacto sobre tudo, né? Sobre tudo, né? O efeito borboleta, né? Aqui é bem isso. Então, existem outros aspectos, mas essa quadratura, ela traz, né, e ativa muito, né? Além da cauda do dragão também, né, participando de certa forma, com uma quadratura aqui, né, com Saturno, né? Então, de certa forma, existem desafios também, existe um lugar de convocação, de uma consciência, do caminho, dizendo, vejam bem, vejam o que é preciso desapegar, vejam o que é preciso transformar, curar, para que a gente possa abrir espaços para algo novo na nossa vida, para que a gente deixe que o que estava nos impedindo de seguir, né, possa ganhar um terreno, no mínimo mais saudável, para que a vida continue aqui. Tá bem? Então, eu gostaria muito de só trazer essa perspectiva sobre a lua cheia e promover aqui um questionamento, porque,
de fato, são momentos complexos, desafiadores, que todos nós na Terra estamos vivendo. Cada um dentro da sua, né, da sua condição, mas que, de certa forma, quando a gente abre a janela e enxerga o mundo, a gente vê que isso é um retrato do que também pode estar habitando dentro. Então, eu deixo você com um beijo enorme. Se você curtiu, por favor, compartilha com quem você acha que tem sentido, que gosta do assunto, e dá um like, e também comentários, traga aqui a sua visão, né, seu ponto de vista de tudo que chegou por aqui. Um beijo enorme, boa lua cheia, um momento muito, muito, muito especial para que a gente possa ritualizar e trazer aqui um rezo para a Terra e para todos nós.